por esporte, vai levar de sua norte. Sua resenha desportiva sem igual. Armando Gomes deixa o clima envolvente. Pra alegrar o ambiente tem o toque musical. Você agita, participa e comenta. Se diverte, não esquenta. Se o seu time perdeu ou ganhou, a hora é essa, sua sorte está chamando. Só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, o Manduca tá no ar. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Muito boa noite a todo o público telespectador de toda a Baixada Santista. Forte abraço a todos. Hoje, um bocadinho mais tarde, começamos às 11h20, são 11h22. Pouco importa, o que importa é que estamos aqui, ao vivo, com prazer, com a alegria de sempre, para que possamos aqui manter o nosso esporte por esporte ao vivo, né? Para toda a costa norte sul bandeirante. O programa de hoje, na produção dos companheiros Aldo Neto e Bill Vélez, nos dá a seguinte composição de mesa. Na escala, hoje, terça-feira, estão conosco o companheiro repórter Fábio Leão, integra a mesa, além do Fabinho, o companheiro repórter Volney Lima, também conosco está nesta escala. Tenho comigo aqui à direita o jornalista Wagner Frederico e, além do Wagner, companheiro também jornalista, nosso querido Ricardo Pérez. Ok? Pronto? Então pronto. Está apresentada a nossa mesa. Eu quero chamar a atenção dos senhores, vou aproveitar até o meu destaque aqui no meu prefácio. Eu vou passar para os senhores hoje uma matéria muito interessante, não vou falar senão perde a graça, né? Dos bastidores do Santos Futebol Clube. E outra notícia que eu quero dar é que o presidente Modesto Roma, agora há pouco no Conselho Deliberativo, mostrou os slides, né, do novo estádio a ser construído do Santos Futebol Clube. É um estádio, parece... Lá estava também o presidente Portuários, o Leonardo... Me desculpe, me faltou o nome agora, o Leonardo, né? Meu amigo também, agora é tanto nome na cabeça. Seja como for, o projeto estádio do Santos Futebol Clube agora me parece viável. Eu nunca acreditei, porque é tanta fanfarronice, né? É que nem o túnel de Santos Guarujá, outra fanfarronice. Desde que eu era moleque, eu ouço falar no túnel e outras cositas mais. Mas essa, pelo menos agora, me parece muito plausível, muito viável, né? Muito factível, né? E, evidentemente, a preleção dada hoje, durante 40 e tantos, quase 50 minutos, pelos homens da área, né? Os conselheiros gostaram dessa explanação. E eu convidei... É Leonardo Beringer, o nome do presidente do Portuário? Parece,
Isso. É. Ele até assumiu de forma interina, mas fez um bom trabalho e faz um bom trabalho lá no Portuários. E domingo, então, eu estou confirmando a presença do presidente Modesto Roma, porque ele virá e trará esses slides, né, do novo estádio do Santos, como será esse novo estádio do Santos Futebol Clube, número de pessoas, etc. Muito moderno. Para 27 mil pessoas, Armando. 27 mil pessoas. 27? Para 27 mil. Me disseram hoje no Conselho 30 mil pessoas. Bom, 27 mil ou 30 mil, a diferença não é tão grande assim. Estacionamento para 2 mil carros. Estacionamento para 2 mil carros e 6 restaurantes. Vai ser legal, hein? Então vai ser muito legal. Eu passo destaque para você, Fábio. Boa noite. Grande abraço, Manduca. Uma ótima noite a você, aos amigos da mesa, ao amigo ligado na Santa Cecília TV. Realmente, a expectativa é muito grande para ver se, enfim, né, esse projeto possa sair do papel, né, dos sonhos, e possa ir para a prática, né, para a construção, né, um estádio moderno, um estádio novo, né, como o Armando já trouxe aí todas as informações. Esse projeto foi apresentado hoje ao Conselho Deliberativo do clube. E o torcedor agora fica naquela ansiedade, né, de poder, quem sabe daqui a alguns anos, estar aí já utilizando esse novo equipamento aqui na cidade de Santos, que vai com certeza trazer aí muitos atrativos para a região, né? Um grande palco para modalidades esportivas e também para outros shows, né? Como já acontece com algumas arenas multiuso em outras cidades do Brasil. Mas saindo um pouquinho desse assunto, Armando, do estádio, né, que por enquanto ainda está no papel, vamos falar para o momento mais atual, para a realidade mais atual, que é a partida de amanhã, importantíssima contra o Vasco da Gama, 7h30 da noite na Vila Belmiro. O Santos que busca um resultado importante dentro de casa, né, porque jogar contra o Vasco em São Januário sempre é muito difícil, no que pese o Vasco hoje estar disputando a Série B, é líder da Série B. O Santos terá um adversário complicado, na minha opinião. Eu acho que não serão jogos fáceis. Eu acho que com isso é muito importante dar o pontapé inicial com uma grande vitória jogando em casa e principalmente não tomando gols, né? Porque nesta competição o gol fora ele tem peso 2. E a expectativa é ele ver um Santos totalmente completo, né? Porque há muito tempo o técnico Dorival Júnior não contava com o seu elenco completo e com os 3 jogadores que estavam defendendo a seleção brasileira olímpica no elenco. O Santos vai a campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca. No meio de campo, Thiago Maia, outra novidade, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno. No ataque, Ricardo Oliveira e Gabigol. É um time bastante forte. O torcedor ele tem essa expectativa de poder contar com esse time até o final da temporada. Muito se fala em vendas, muito se fala em jogadores que podem deixar o Santos ainda nessa janela que está aberta. Mas, mais uma vez, olhando essa escalação, se o Santos mantiver esse elenco até o final do Campeonato Brasileiro, o Santos briga sim com muito mais armas do que o que tinha, né, até na rodada passada. Né? O Santos já briga pelo campeonato, já brigava pelo campeonato, tendo aí várias ausências. Com os 3 jogadores até o final do ano, o Santos fica muito mais forte. Para essa partida de amanhã, eu acho que o Santos leva melhor, Armando. O Santos ganha do Vasco da Gama e é bom que faça pelo menos um placar de 2, 3 gols de diferença para levar uma vantagem muito boa lá para o Rio de Janeiro. O gol fora vale ainda, né? Vale. Pra você ter uma ideia, se o Santos ganhar do Vasco amanhã de 2-0, se na próxima rodada, na próxima partida, o Santos fizer um gol em São Januário, o Vasco teria que fazer 4. Então é uma vantagem bem legal, né? Então se o Santos fizer 2-0, seria um placar muito bom. 3-0 então nem se fala. 11h29, destaque é seu agora, meu caro Vonley Lima. Boa noite, Vonley. Boa noite, Armando. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar rapidamente sobre a convocação do técnico Tite. Claro que nenhuma convocação de treinador, as pessoas vão estar 100% satisfeitas com todos os nomes. Isso vale para todos os brasileiros, inclusive para os jornalistas, né? Porém, o que eu achei de positivo é o conceito que ele tem, que eu acho que é perfeito para esse momento, de ser uma convocação pontual. Eu acho que não poderia ser diferente.
A gente sabe que seleção brasileira sempre tem que pensar na Copa do Mundo, tem que pensar num grupo que vai se formando, num grupo que vai criando um padrão. Só que, infelizmente, a situação da seleção brasileira dentro das eliminatórias é uma situação totalmente reversível, passando por esses 2 confrontos, 2 vitórias, deixa o Brasil num patamar bom novamente, porém, 2 resultados negativos, ou um negativo e outro também não tão bom assim, pode deixar extremamente mais complicado. Então, realmente, tem que pegar aquilo que ele, treinador, entende que é o de melhor para esse momento, sem se importar até com a próxima convocação. Pensar no imediatismo para resolver o problema agora. Temos que entender que é um treinador que, por mais que tenha aí o apelo popular, que tenha a confiança de todos, não está começando um trabalho do zero. Está pegando a competição em andamento e essa condição não é boa. Agora, com relação aos nomes, eu só questiono do Tite, como questiono de qualquer treinador que eu faça, é a convocação de jogadores que estão na China. Por quê? Você, quando tem um jogador jogando na Europa, num país em que o futebol não é tão forte, mas ainda está disputando as competições europeias, um bom exemplo disso foi o Orlando, que jogava na Ucrânia, jogava no Shakhtar, um time que não era dos mais expressivos na Europa, porém é uma equipe que estava sempre jogando Champions League ou então a Liga Europa e fazia com que esses jogadores tivessem ação contra as grandes equipes. Então você tinha como ainda ter uma análise e você ainda tem como convocar. Agora na China é brincadeira, né? Porque você tem grandes jogadores do futebol mundial, mas eles são uma minoria no meio de jogadores que praticamente não jogam futebol, né? Jogam outro esporte. Os times chineses, os jogadores chineses ainda são de um nível técnico baixíssimo. E seleção brasileira, quando o jogador faz a opção de ir para lá, ele sabe que está correndo esse risco. Então você convocar hoje o Gil, que é um grande zagueiro, mas que atacantes que o Gil está marcando hoje? Pode ser que o Gil venha e faça uma grande partida pela seleção, mas eu acho que não vale a pena o risco. E o Paulinho, então, que eu até entendo que o Tite queira resgatar o futebol dele, que foi um grande jogador e desde que saiu do Corinthians foi para a Europa não se deu bem, caiu assustadoramente o seu futebol, só que o momento de recuperar um Paulinho não é agora. Então, são 2 jogadores que eu critico muito a convocação. E outra coisa, a seleção brasileira não é lugar para recuperar ninguém. Exatamente, Não, tirou da minha boca. eu até penso assim. Só que quando você tem um jogador que acha que ele é muito especial para o grupo, que vai fazer uma diferença muito grande, e você tem um tempo para isso, você chama os outros e leva esse apostando. Às vezes você aposta num jovem, às vezes você aposta em recuperar um outro. A gente já viu isso até com medalhões, às vezes acontecer e serem aproveitados. Eu até entendo o treinador fazer isso. Eu não estou dizendo que eu faria como treinador, mas ele foi treinador desse atleta. Esse atleta realmente sempre foi um atleta muito diferente naquele período. Então eu até entendo isso, mas não para esse momento. E o Renato Augusto é um caso diferente para esse momento, porque ele vem de uma competição muito forte, vem dos Jogos Olímpicos, foi um jogador importante nessa conquista. Então por exceção para essa convocação, mesmo estando na China, até dá para entender. Braga Pneus fica na Bittencourt, muito próximo da Conselheiro Nébias. Há 40 e tantos anos servindo você com a credibilidade de sempre. Lá com o velho Braga, meu amigo, com o Carlinhos, aquele cappuccino amigo. Braga Pneus na Bittencourt, telefone 2102-0606, meu amigo Braguinha. Braga Pneus. Nós estamos ao vivo, são 11 horas 34 minutos em toda a Baixada Santista. O destaque chega com o companheiro Wagner Frederico. Boa noite, Wagner. Boa noite, Armando. Boa noite a todos. Antes do meu destaque, eu queria dar um pitaco nessa situação da seleção brasileira. Eu concordo com o Rony, estranhei muito a convocação, principalmente do Paulinho. O Renato Augusto, não, porque disputou as Olimpíadas e o Tite pôde observar mais de perto e ele foi bem, né? Vem com um ritmo, com um jogador de E o Juliano? Pois então, jogadores que estão afastados, né, que estão disputando um outro... Mas até o outro dia ainda estava aqui, né, o Juliano, né? Foi transferido agora. Aqui? Estava no Grêmio. Ah, sim. Faz um mês que ele Entendi, aqui no programa ia dizer não veio. Diga. Então, mas o caso do Gil, né, que já está há algum tempo lá, eu concordo, eu estranhei um pouco. O bom dessa seleção é que a base, são 9 jogadores da seleção olímpica, né? 7, né? São, não, 9, né? Que disputaram. 9 ou 8? São 8? Não, 9, vamos lá. O Everton... Eu contei 8 jogadores. O Everton é o goleiro, né? O Everton, Marquinhos, Rodrigo Caio... Os 2 Gabriéis. O Rodrigo Caio aí no meio de campo, o Renato Augusto... Isso. Neymar... São 6. 7. Os 2 Gabriéis... Os 2 Gabriéis, 6 e 2, 8. Você aumentou 2, Wagner. Não, 8, são 8. Nem São 7 7. nem 7 nem 9, Não, são são 8. 7 agora.
7 jogadores. São 7, né? Não Bom, estaria enfim. confundindo com uma Branca de Neve, você? Não, E os não. 7 anões. Diga, vai, desculpa. Então, enfim, tem jogadores que estavam só, aí. só para passar, o Everton, Rodrigo Caio, Marquinhos, Marquinho, Renato Augusto. Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus. Isso, na Certo. reserva não tinha nenhum que foi convocado, né? Então, pelo menos tem É isso uma de base, bom. mas deixa de ser uma base, né? É uma base. Agora eu acho que por merecimento, o Thiago Maia tem muito mais bola. Até o próprio Wallace, que fez até uma boa, entrou bem no time, embora... Eu concordo. Embora- Ela escolhia um dos dois e apostava num dos Exatamente, E escolheu não, um dos dois. não levaria quem? dois. O Paulinho. O Paulinho, pro lugar do Paulinho, né? Que a gente não sabe. Porque Paulinho o técnico tem... O Paulinho acho que é cacho dele. Técnico tem essa mania, Armando. Ele convoca o jogador Ele não pela pode- experiência que ele teve com o jogador em determinado momento. Ah, Há 3 pois anos é, atrás. rapaz. Se você conhecesse também... Desculpa, eu ia falar uma coisa aqui. E que não futebol, posso falar. a gente O sabe. futebol é um momento. Você e tem o anos de Paulinho- estrada. o Futebol Paulinho- é isso, é momento. O Paulinho tá na- O Paulinho viveu um grande momento naquele Sim. Corinthians do Tite. Sim, escuta. Hoje a gente... O Wagner, desculpe, você citou fatos realmente reais. E o Tyson, que vai fazer 29 anos? Pois é, como é que tá o Tyson? Ah, mas é que jogou com o Tite. Não é o que você disse agora. Pois é, não como é que tá o interessa Tyson? o que jogo, interessa Por o mais que agora. ele, provavelmente, ele mandou pessoas lá observarem, tudo, mas esses jogadores foram testados. E o Vônei tem razão. Você está convocando uma seleção que tem que ganhar hoje. É. Você não está preparando O seleção. Brasil é o sexto colocado. Tem que ganhar hoje. Se o Brasil tropeçar contra Equador e Colômbia, que são duríssimos, dois adversários duríssimos. Um jogo no Equador em Quito E a Colômbia, que hoje é uma e das depois melhores a seleções Colômbia aqui no do Brasil. continente. E o Brasil tem que ganhar os O dois Brasil já vai descer mais ainda. E o Brasil está em sexto. Quer dizer, se a Copa do Mundo fosse hoje, o Brasil estaria fora. jogos. Classificam-se 4 e o quinto vai para a repescagem. O Brasil está em sexto. Agora, só para emendar no meu destaque, Armando, o que eu ia dizer, principalmente, o Neymar, é lamentável que o Brasil tenha como um jogador expoente, né? Hoje, o grande expoente do esporte brasileiro, quem é? É o Neymar. É lamentável que o nosso grande ídolo, que o nosso grande formador de opinião, aquele com que as crianças de 10, 12, 13 anos olham, que se ele cortar o cabelo amanhã as crianças vão copiar. O cara que deveria dar exemplo, é lamentável que ele, ao final de uma conquista inédita para o futebol brasileiro, uma conquista que vários jogadores medalhões do passado tentaram e não conseguiram, é lamentável que a única coisa que ele tenha para dizer é: vocês vão ter que me engolir. Eu fico triste porque o Neymar não sabe o que ele poderia transmitir de bom ocupando a posição que ele ocupa. É triste para o esporte brasileiro ter uma figura tão importante que, infelizmente, seja tão vazia. Qual é o problema do Neymar? Você acha que é a declaração que ele deu? Não, se você quiser, eu começo o histórico dele de bobagens desde o início da carreira dele, pegando pelo Santos Dorival Júnior. Sim, mas não podemos entender ele como um poeta, ou escritor, e sim como um jogador de bola, né? Armando, que fique calado, não fale besteira. Será que não tem ninguém do lado do Neymar que assessora ele, que, pô, meu filho, não é por aí. Isso falta. Você não tem... Será que não tem ninguém? Isso falta. Será que é um cara que ganha o que ele ganha? Falar que vocês vão ter que me engolir depois de uma conquista. Ele tinha tanta coisa para falar, tanta coisa boa. E ele não tá. E ele tem o quê? Ele não pode ser cobrado, é isso? Ele não gosta de ser cobrado? Um cara que ganha o que ele ganha por mês, um cara que ocupa a posição que ele ocupa, um cara que foi para a Olimpíada e que está recebendo de premiação R$500 mil. Você sabia disso? A CBF está pagando para cada jogador, que de amador ali não tem nada, né? Que de espírito olímpico ali não tem nada. Ali são profissionais que foram muito, mas muito bem remunerados para estar ali e que conseguiram uma medalha por obrigação, porque enfrentaram uma seleção que é a segunda, terceira, quarta seleção da Alemanha. E ali estavam os principais jogadores, tantos que a gente acabou de citar aqui. 7 deles estão na seleção principal para disputar eliminatórias. E muitos desses vão ser titulares. Então eles tinham obrigação, sim. Quem não tinha obrigação são os atletas que ali lutaram anos e anos e anos sem patrocínio para brigar por uma medalha nas Olimpíadas aqui, como a judoca que ganhou a medalha de ouro, como o rapaz que ganhou a prata no tiro. Esses atletas que mereciam muito mais. E sabe quanto que eles receberam? Sabe quanto que eles receberam?
R$35 mil do COB, os que participaram de esportes individuais, porque os coletivos ganharam a metade, 17,5 mil. Então, quem ganha 500, quem recebe uma premiação de 500 mil, que não era nem para ser 500, você sabia disso? A 300. Era para ser 300, e o seu Neymar, o capitão, foi lá reclamar para aumentar. É muito pouco, pô, a gente conseguiu um feito heróico. Poxa, só de estar ali já era uma boa recompensa, né? Só por eles estarem ali já era uma boa recompensa. Eles estão tirando, eu não tenho pena, eles estão tirando da CBF, ganha milhões. Mas eu não estou discutindo isso. Então, com relação ao valor... Eu não estou discutindo isso, Vonei. Eu estou discutindo... Eu concordo com tudo que você falou. Só que na questão de premiação de jogador de futebol, quando envolve CBF, eu estou com os jogadores. Porque a CBF ganha milhões e o que ela faz com o dinheiro não é para ninguém. Eu não estou discutindo para alguém, são eles que estão fazendo a CBF. Eu não estou discutindo isso. O que eu discuto é eles se fazerem de coitadinho e achar que ali são heróis. Não são. Não, eles estão ali. Critico o valor. E pelo que eles ganham, e pela preparação que eles tiveram, pelo lugar que eles ocupam, hoje eles têm obrigação, eles tinham obrigação de ter ganhado essa medalha. Obrigação. Pelos adversários que eles enfrentaram. 11 horas e 41 minutos, destaque sequencial. Ricardo Pérez, agora és tu, ó Ricardo. Boa noite. Por isso você estava tocando a campainha? Posso falar? Boa noite. Se o Wagner deixar, você fala. Se o Wagner Fábio não tocar a campainha, você fala. Boa noite, amigo Esporte por Esporte. Boa noite, essa mesa briguenta aqui. É só o Wagner. E ao meu grande e querido chefe Armando Gomes. Armando, você sabe que o sistema de premiação do COI, né, do Comitê Olímpico Internacional, ele pondera a contagem de medalhas através da primeira medalha de ouro, depois a de prata, e ele considera, por exemplo, que esportes coletivos só tem validade, por exemplo, voleibol, ele tem 12 atletas premiados, ele só considera uma medalha. O futebol tem 11 atletas, e ele tem 17 atletas, 18 atletas são convocados, ele também só considera uma medalha. Já por outro lado, às vezes um atleta na natação pode ganhar 4, 5, por exemplo, o caso é um fenômeno, mas é um caso do Phelps que conseguiu isso. Então, existe um grande movimento internacional para se mudar essa maneira de se computar as medalhas e de se classificar as equipes depois da Olimpíada. Porque realmente, por exemplo, para uma equipe de voleibol ela conseguir o que o Phelps consegue numa Olimpíada, ela precisaria ficar 20 anos, durante 5 ou 6 Olimpíadas, vencendo todos os campeonatos para tentar se igualar a ele. Então, existe essa disparidade. E o movimento internacional... Eu não entendi. Você acha que é muita medalha para o... Não, porque, por exemplo, você considera o voleibol... O que ele está falando é o seguinte, você não pode dar para um esporte coletivo a mesma importância que você dá para um atleta individual. O cara nada uma prova de 100 metros. Uma medalha e um time de futebol que ganhou uma medalha com 11 participando... E um cara de 100 metros... 11 atletas participando... Dão 11 medalhas. Então, presta atenção, é só avaliar o seguinte, um cara de 100 metros, ele nada uma prova de 100 metros, ele conta uma medalha. Um time de futebol que você precisa de uma equipe de quase 50 pessoas, entre técnicos, você vai jogar um campeonato inteiro, vencer todo mundo para computar só apenas uma medalha. Para efeito de classificação. Então, se computasse, por exemplo, o número de atletas que ganharam medalha, por exemplo, no caso do Brasil no futebol iria para 18, com o voleibol iria para 12, o Brasil subiria 7 posições, ficaria em 6º lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Rússia, Alemanha e China. E a Argentina subiria 27 colocações, porque a Argentina foi campeã no hóquei, né? Então ela teria mais 18 medalhas no hóquei. Então, essa maneira de se computar é completamente ultrapassada e desproporcional. Até porque eles não querem que os esportes coletivos percam os estímulos dos comitês olímpicos e parem de se investir. Porque tem muitos países que eles investem muito mais nos esportes individuais, que dão um número infinitamente maior de medalhas, do que nos esportes coletivos, onde o número de medalha é contado como único. Então é curiosa essa pontuação. Esse movimento já existe também nos Estados Unidos, apesar que os Estados Unidos ficariam em primeiro nas duas condições, mas é curioso ver que o Brasil subiria para a 6ª colocação, se ponderasse que o futebol ganhou 18 atletas ganharam medalhas e no voleibol mais 12 atletas. Estamos ao vivo, 11h45, 15 para meia-noite, em nome do Batateiro, maior hortifruti granjeiro de toda a Baixada Santista. O Batateiro, pronta entrega, pontual entrega, além de pronta entrega, né? Afinal de contas, ele tem uma frota própria. Entrega no seu
estabelecimento comercial. O Batateiro, o maior hortifrutigranjeiro da Baixada Santista, em São Vicente, da Capitão Mora Guiar, 597, ali a Rua do Corpo de Bombeiro. Telefone 3463-4959. O Batateiro. 11h45 e 30. Estamos ao vivo também para toda a Baixada Santista para o Auto Esporte Multimarcas. O veículo que você quer, da cor que você pretende, com a facilidade da entrega. Afinal de contas, o parcelamento pode ser com a entrada também, ou seja, você parcela não só a prestação, como parcela também a própria entrada que você dá no carro. Além da facilidade na aprovação do seu financiamento em banco. Auto Esporte Multimarcas, em São Vicente. Prefeito José Monteiro, 845, telefone 3395-3442. Auto Esporte Multimarcas. Só confirmando para matar o bloco aqui, o jogo de Santos amanhã contra o Vasco da Gama, pela Copa do Brasil, é 7h30 da noite, hein? É um horário legal, viu, Armando? Eu gosto desse horário. É um horário que uns gostam, outros não. Quando é um intervalinho, a gente volta já para conversar sobre o horário de domingo também é meio capcioso. Domingo é às 11 da manhã, é outro horário meio... Voltamos já para falar sobre isso, rapidinho. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Braga Pneus, cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259 em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca tá no ar. Se segurar na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar. Se você procura o local ideal para deixar seu carro sempre em perfeitas condições, já encontrou! A Oficina Baobá é a melhor solução em mecânica, funilaria e pintura, especializada em veículos nacionais e importados. Segurança, qualidade e sempre o melhor preço. Seu carro sairá como zero. Serviços automotivos Baobá. Ligue 3221-4899 ou 3321-7378. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, para toda a família. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172, Boqueirão, em Santos. Telefone 3235-1000. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Estudar na Casa Branca é mais do que aprender. É como estar em outros países. Casa Branca Idiomas. Acesse e conheça. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. Atenção para o top de 5 alegrias. 5, 4, 3, 2, 1. Pode comemorar! O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para a sua família. Aproveite esse projeto especial e as condições imperdíveis que só a Macuco pode oferecer. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a 2 quadras da praia. E tenha muita alegria para contar no Castel do Emonte. Restaurante Acrópole. É tradicional e gastronômico desde 1982. Especializado em frutos do mar e paella. Com o Festival do Camarão, com 12 tipos de pratos, a preço único para 2 pessoas. 62 tipos de pizzas e vale a sugestão do chefe. Quer comodidade? Ligue e peça 3237-3609. Restaurante Acrópole, Avenida Pinheiro Machado,
Desde 1008, no José Menino, em Santos. Está chegando a reta final do Campeonato Paulista. E a Santa Cecília TV apresenta ao vivo e com exclusividade o jogo Portuguesa Santista e Tupã, direto do Urico Mussa, domingo, 10 da manhã. Vá ao estádio. Acompanhe a Briosa nesse jogo decisivo para o único time que ainda pode representar a região na próxima fase do Campeonato Paulista. Narração de Armando Gomes. Comentários Luiz Lombardi. Com a equipe esportiva da Santa Cecília TV. Portuguesa Santista e Tupã, domingo, 10 da manhã, na Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Colégio e Universidade Santa Cecília, Unisanta. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segurar na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. Estamos de volta para toda a Baixada Santista, nosso Esporte por Esporte aqui na nossa Santa Cecília TV. Mais esporte para você. Estou confirmando o jogo da Portuguesa Santista contra o Tanabi. Será domingo. Não, contra o Tupã. Eu falei Tanabi? Desculpa, Tanabi foi o jogo que passou. E foi o jogo que passou. Foi 2-0. Contra o Tupã, obrigado, Fábio. Contra o Tupã vai ser domingo às 10 horas da manhã. Jogo que vale a classificação da Portuguesa. Ela pode perder até por 1-0. 1-0. Lembrando que a diferença de pontos é de 3 pontos, tá? De um para o outro. Se o Tupã vencer a Portuguesa por 1-0, a Portuguesa passa. Se o Tupã vencer por 2-0, o Tupã se classifica. Por quê? O saldo da Portuguesa é de 5, o saldo do Tupã é de 1. Se a Portuguesa tomar 2, cai para 3. O Tupã de 1 sobe para 3. O número de saldo de gols Aí empataria. Qual é o segundo critério de desempate? Gols marcados, gols pró. O Tupã leva melhor. Tem mais gols do que a Portuguesa, então o Tupã classificaria com um resultado de 2 gols. O coração do Flavinho vai ficar dividido, né? Nesse jogo. Por quê? Porque o Tupã é o time da base dele e a Portuguesa é onde ele jogou, né? Não. A base dele não é Tupã, é Tupi Guarani. Estamos com 11 horas e 52 minutos. Vamos fazer uma coisa aqui. Tá, eu tenho umas imagens, como é que chama? É maquete que chama? Maquete, né? Uma maquete digital. Eu tenho em slide. Do projeto do estádio? Do projeto do estádio do Santos Futebol Clube. As fotos eu consegui agora há pouco, não são de ampla e total qualidade, mas o que importa é eu conseguir mostrar para os senhores. Mas, Armando, sobre o estádio, o Santos nunca seria dono totalmente do estádio? Não. Eu vou te colocar aqui o seguinte. A empresa responsável é mesmo em que construiu a Arena do Grêmio, né? O mesmo grupo que construiu a Arena do Grêmio. É um grupo português. Não, 10 projetos ou mais de arenas pelo mundo inteiro. Inclusive para algumas Copas do Mundo de 2014, para alguns estádios da Copa de 2014. Agora, esse estádio do Santos, sairia em 400 milhões de reais. 400. Então, como é que o Santos daria quanto? Não daria nada. Depois, então os caras são bobos. Vão fazer o estádio, pagar pelo estádio e dizer assim, pega para você. Eu sei, mas assim, eu te explico ao longo do tempo... Deixa ele chegar lá. Exatamente. A capacidade do estádio seria para 27 mil pessoas. 27 mil pessoas. Estacionamento para 2 mil veículos, com possibilidade de aumento para 4 mil. Agora é que vem o interessante. Nós apuramos, foi dito isso agora há pouco no Conselho, e a minha produção também apurou, o Santos ficaria com 40% de toda a bilheteria do estádio. Você está vendo o estádio aí. Mas isso não de imediato. Não, Santos com 40%? Não de imediato. Não de imediato. Depois de 20 anos. Não. Isso seria uma sociedade onde nos 5 primeiros anos... 5 primeiros anos, 12 mil. 12%. 12,5%. 12,5%. Da renda de cada jogo, ficaria 12,5%. Mas é só jogo ou evento? Não, qualquer evento. Qualquer bilheteria. Qualquer evento, qualquer coisa que tenha lá, 12,5% no 5%. O Santos belisca 12,5%. Isso nos 5 primeiros anos. Agora, a partir do 6º ano,
até os 10 anos, dos 7 anos, o Santos ficaria de 12% e subiria para 15%. Ok? Muito bem. Dos 11 anos aos 15 anos do estádio, o Santos passaria a ter na renda 17,5%. Né? E a partir de 20 anos do estádio, 40%. o Santos passaria a ter 40% da bilheteria. Por isso que eu te fiz a pergunta. O Santos nunca vai ter 100% da bilheteria. Não vai ter, porque nunca não teve 0% do gasto. É diferente do contrato feito pelo Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras era dono do terreno, né? O O terreno. investimento do Palmeiras foi ceder o terreno. E o Palmeiras, ainda discuti hoje com o Marcelo da Top Games, o Palmeiras não demoliu todo o estádio dele para fazer outro. O Palmeiras deixou um pedaço do estádio velho, deixou uma parte, porque foi... Para caracterizar a reforma. Isso, para caracterizar reforma e não construção. Armando, me parece que eles também reformariam a Vila Belmiro e o Santos não jogaria todos os jogos nesse estádio. Variaria entre a Vila e esse estádio. Me parece que é isso que me falaram. Jogos de maior apelo seriam realizados na Arena Nova e jogos de... Agora, o que eu não entendi na reunião do Conselho hoje, não sei se alguém pode me explicar, onde é que entra o Portuários aí? Deve ter alguma participação. E Portuguesa? Terreno, né? Então, mas o que ele teria de... Vai ter alguma vantagem porque ele está cedendo o terreno. Então, essa parte... Da venda, da arrecadação. A produção está explicando lá. Eles teriam alguma participação na renda, o Portuários? Tem que ter, né? Tem que ter, a parte dele. Agora, as decisões do estádio serão feitas por um fundo administrativo. Só que você está falando do Portuário, No caso, só que o Portuário Santos, também não é dono do Português e terreno. Portuário. O terreno é da União. Não todo. Tem parte que é do Tem parte que não, tem parte que é do clube e tem parte que Ali é uma confusão miserável, viu? Não é mole, não. Sei. Mas, de Bom, qualquer vamos maneira, fazer uma estão em poder dessa área. Vai ficar. Tem a Vamos concessão. conferir aí com a Top Games, então, a nossa top da Baixada. Aliás, estive hoje na Top Games, olha lá. Estou aqui com a nossa... Hoje eu fui lá buscar um maravilhoso azarro. Tá aqui. Grande Top Games. Vai lá, em seguida. Nossa, ele tomou... Voltamos de volta, são exatamente as 11h58 para a Top Games, a top da Baixada Santista. Ricardo, vamos lá então, matando os e-mails. Simbora. Armando, o Ricardo dos Santos... Seu xará. De Cubatão, ele pergunta aqui exatamente esse negócio que eu acabei de falar, se isso está incluso nesse projeto que foi apresentado hoje, uma revitalização da Vila Belmiro, que parece que os jornais publicaram isso, que o Santos realmente não mandaria todos os jogos lá, seriam jogos selecionados para lá, mas não seriam todos. Então, no caso, o Santos continuaria teria o estádio, além dessa reforma da própria Vila Belmiro. Da própria Vila, é uma modernização da Vila Belmiro. Ok. Mais um, Ricardo. O Pedro de Alcântara pergunta o que a mesa acha que hoje a camisa 12 do Corinthians foi multada pelo protesto homofóbico contra o Sheik, pelo aquele selinho que ele deu lá, que a torcida foi lá no CT fazer protesto e o presidente da entidade da camisa 12, o Marco Antônio de Paula Rodrigues, foi multado em R$ 23.500 por ter feito um protesto homofóbico, criticando a atitude dele. O que a mesa acha disso? Eu acho que o Sheik, que era metido a valentão quando jogava no Corinthians, meteu um... Cuidado que tu fale. Não é isso, é que ficou feio, né? Ele é um jogador. Vocês falaram agora, o Wagner agora há pouco falou em fazedor de opinião, não sei o quê. O Sheik é fazedor de opinião também. Ou ele é mais velho que o Neymar e não é fazedor de opinião. Porque ele é ídolo.
Todo ídolo é fazedor de opinião. Ele dá aquele selinho na boca do cara lá, de quem que ele deu? Era um amigo dele, né? Ah, então pronto, pensei que fosse estranho. Mas eu entrava ali 1 minuto para meia-noite e a gente volta já, é rápido. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da Baixada, em 2 endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard, e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segurar na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar. Um novo conceito chegou. Sasman Light Decor. Modernidade, sofisticação e design. Iluminação, revestimento, papel de parede, metais, louças e os mais diversos produtos de decoração. Venha nos visitar. Traga seu projeto. Sasman Light Decor. Essa chegou para ficar. Rua Alexandre Martins, 71, Aparecida, em Santos. Telefone 3286-2300. Auto Posto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Auto Posto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Auto Posto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Auto Posto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Auto Posto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga, na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas, além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a Pantera, a troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria, Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone fax 3235-6948. A DiviShop Forros e Divisórias está há 10 anos no mercado, proporcionando aos seus clientes montagens especializadas em todas as linhas de construção a seco, sendo forros, divisórias, gesso, drywall, pisos e persianas, executando seus projetos, otimizando seus espaços, sendo ele comercial ou residencial em toda a Baixada. Pensou em forros, divisórias e gesso? É na DiviShop. Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial, tradicionalmente santista, há 50 anos, servindo qualidade. Rua Bittencourt 299, em Santos. Telefone 3234-4342 ou 3234-4509. Domingo, às 4 da tarde, a Santa Cecília TV transmite ao vivo o início dos festejos de Nossa Senhora do Monte Serrat. Missa especial direto do santuário, com exclusividade. E no dia 8, acompanhe com a gente a grande festa de consagração da padroeira da cidade. Tudo ao vivo e com exclusividade, só na Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Juntos para fortalecer o comércio. Colégio e Universidade Santa Cecília. Imita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segurar na cadeira, vem pra cá.
Se a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa. Participa, Manduca tá no ar. 00:04 em toda a Baixada Santista. Fazer uma coisa aqui. Vamos conferir. Como é que é? Libera o Wagner para ir para cá. Ele está querendo discutir o que a gente estava discutindo no intervalo. Não dá, né, Armando? Explica aí que não dá. Libera o Wagner. Dá uma multa para esse cara, Ele tomou um café meio alterado. Desconta alguma coisa no salário de 40 Deixa eu mil ver sua dele. caneca aqui. Ó, vazia, não tem Tá vazia. Porque já tomou tudo, esse é o problema. Já tomou tudo. Fazer uma coisa aqui com Auto Peças Ideal. Lá na Avenida Pedro Lessa, em Santos. Tudo para o seu carro, uma tradição de muito tempo. Lá para o meu amigo Maurício. Confira com Autopeças Ideal mais um lote de e-mails. Simbora, vai. Autopeças Ideal. Temos a maior variedade de peças multimarcas para carros nacionais e importados e toda a linha de lubrificantes. Autopeças Ideal, mais de 50 anos de tradição. Aceitamos todos os cartões e parcelamos sem juros. Entregamos em toda a Baixada Santista. Autopeças Ideal, Avenida Pedro Lessa, 2247, no Embaré, em Santos. Autopeças Ideal. Vai lá, meu caro Ricardo Pérez. Opa! Tá indo, Olha, os corintianos estão mandando aqui perguntas. O que vocês acham se o Corinthians vai sentir falta do André e do Luciano que estão indo para a Europa? E do Bruno Henrique Peraí, também, deixa eu só falar o nome. O Fábio Martins de Cubatão está mandando essa mensagem. O André tá deixando o Corinthians para acertar com o Sporting de Portugal. Tá? Esse no momento acho que não vai fazer muita Sim, diferença. Inclusive o Corinthians provavelmente vai tentar aí Ele está em Portugal já negociando? Já, inclusive. vai tentar está um em acerto com o Portugal. Sporting Está em Lisboa. para abater a dívida que o Corinthians ainda tem Com Elias. com relação ao Elias. O Luciano vai jogar no Leganés da Espanha. Como é que chama? Leganés. Olha, eu te conheço todo o time na Espanha já 2 vezes. É nova, é uma equipe que subiu agora para a elite bom. do Campeonato Tudo Espanhol. bem, tudo vai bem. disputar pela primeira vez a elite do Campeonato Espanhol. Primeira divisão. E o Bruno Henrique está deixando o Corinthians para jogar. Esse vai fazer falta. Esse dos 3, entre o André centroavante, entre o Luciano meia atacante e o Bruno Henrique, esse último é que vai fazer falta. O Luciano, Armando, É um jogador sinceramente, comum. Depois da não sei. contusão séria que ele teve, Pois ele teve é, um mas começo é. muito bom, né? O Luciano, até a contusão, estava muito bem. O Luciano, ele substituiu o Guerreiro, vocês lembram? Nesse momento, né? Não... Então, mas talvez seja um jogador que ainda valesse a pena você fazer Investir, até porque é novo. Com o Pet Shop Max Fofinho, na rua Alagoas 61, lá com o meu amigo Rafael. Confira mais um lote de e-mails, simbora. Depois de horas de trabalho durante o dia, uma das primeiras coisas que eu faço quando chego em casa é conferir se a minha cachorrinha Lívia tá bem. Mas eu confesso que não era legal quando eu entrava em casa e sentia aquele cheirinho de xixi de cachorro. Só que ficou muito mais fácil cuidar da Lívia depois que eu conheci o tapete higiênico Max Fofinho, porque ela só faz ali naquele lugar. Então não tem mais xixi espalhado pela casa, a fralda comporta mais de 2 litros, eu não preciso trocar todos os dias e tem um cheirinho que só ela sente, sabe? Então ela sempre vai naquele mesmo lugar fazer as necessidades dela. E no caso dela, que é a cachorrinha menina, eu deixo a fralda esticadinha no chão. Mas se você tiver um cachorrinho menino e ele vai querer levantar a patinha para fazer xixi, ela tem uns adesivos laterais, ó, para que você possa prender. Então ele vai fazer as necessidades do mesmo jeito. Outra coisa que é bacana, ele tem um gelzinho que foi estudado, né, para criar essa forma específica de proteger a patinha do cãozinho, porque automaticamente quando ela faz xixi, não fica com a patinha úmida, ele tem uma absorção muito rápida. E dentre outras qualidades, ela tem uma barreira lateral que faz com que não escorra aquele xixi, sabe, embaixo da fralda, que é horrível também, né? Bom, fiz questão de comentar sobre esse produto para vocês, porque realmente ficou muito mais fácil cuidar da Lívia, que é nosso animalzinho de estimação aqui em casa, depois que a gente conheceu o tapete higiênico Max Fofinho. Se você mora aqui na Baixada Santista, o único local que você encontra é lá no Pet Shop Max Fofinho. Agora, se você que está nos assistindo aí do interior, quiser ter esse produto aí na sua loja, no seu Pet Shop, entre em contato. Até a próxima. Vai, Ricardo. Armando, o Wagner Ramos Camacho, da Ponta da Praia,
pergunta se o Vasco vai ser presa fácil, já que o time amanhã não vai ter nenhum desfalque. Todos os titulares estão à disposição, com exceção do Jean Mota, que já jogou a Copa do Brasil por outro time. Então, se a mesa acha que o Vasco vai ser presa fácil, já que é um time da segunda divisão, ou se na hora em campo fica tudo igual? Presa fácil, acredito que não. Isso vai depender do jogo. Mas que o Santos é favorito, é. Mas pera um pouquinho. Agora, favorito, o Vasco é um time que vem jogando bem, desculpa, tudo, mas você é um time de camisa. Isso. Porque sim, o Vônei sim, está conceituando o Vasco é um time de segunda divisão. Não, mas o Santos é favorito. Sim, é favorito, mas, veja bem, mas por exemplo, quem é mais favorito. perigoso aqui? O Vasco que está na segunda ou o Figueirense domingo que está na primeira? Eu acho que o Vasco hoje é mais perigoso. Mais perigoso o Vasco, né? Sim. Até porque a escalação é um jogo de mata-mata, o Vasco vai apostar todas as fichas na Copa do Brasil, jogadores. até porque já resolveu seu problema na Série B, já vai subir. E tem bons jogadores, é um time de camisa. E se o campeonato acabasse hoje, o Figueirense era um time de segunda e o Vasco é um time de primeira. Porque o Vasco é o primeiro da Série B. A escalação provável, só rapidinho aqui, Armando, Qual é a escalação do Santos? A escalação provável: Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Zeca, Thiago Maia e Renato, Lucas Lima, Vitor Bueno, Gabriel e Ricardo Oliveira. Quer dizer, é o que o Santos parece ter de melhor completo. atualmente. Joga completinho. O Santos não joga com essa equipe. E o Vasco? O Santos não joga com a sua equipe principal desde a final do Campeonato Paulista. Então, azar do Vasco. Desculpe, eles estão vendo o programa lá no hotel, né? Desculpe, nada contra o Vasco, tudo muito simpático. 12:11, com o Boqueirão Express Grill, a mais gostosa comida por quilo de toda a Baixada Santista. Boqueirão Express Grill, com churrascaria, com a delícia de massas, peixes, saladas, 100 opções diariamente. Aberto diariamente das 11 da manhã até 4 da tarde. Também convênio com estacionamento. Boqueirão Express Grill, a comida por quilo nota 1000, um almoço por quilo imperdível. Aqui na Lobo Viana, 89, Boqueirão. Repito, Lobo Viana, 89, Boqueirão Express Grill. Quero mandar um abraço aqui aos conselheiros do Santos, que eu tive no Conselho do Santos. Realmente é impressionante, incrível a audiência que este programa aqui tem no seio, no meio, no intestino do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube. Da nação santista toda, É impressionante, é até meio cabotino, né? Você falar isso aqui. Mas é impressionante a maneira como, inclusive os conselheiros de São Paulo, isso é que me chamou a atenção, viu, vai? Um cara que veio da Moca, outro desceu com o Pérez, né? Eles acompanham lá, porque talvez não haja notícias do Santos tão fluentes lá em São Paulo, como tem aqui. Então, pela internet, eles acompanham. Então, meu abraço aos conselheiros do Santos Futebol Clube. E, possivelmente, no domingo que vem, Modesto Roma aqui ao vivo, hein? Para falar sobre esse estádio, o que é, o que deixa de ser. Voltamos já. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segurar na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. Um hospital de tradição e competência atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. O grande lance é futsal, treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade, em 3 unidades, na Ana Costa, na Conselheiro Nébias e também na Ponta da Praia. Venha para o grande lance. Investir no esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio Multiimagem e Casa Planeta. Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues. Alfabetização em português e inglês. Educação infantil e ensino fundamental. Conteúdo integral do MEC. Acesse casabrancaschool.com.br. Mar ou piscina? Castelinho ou game?
futebol na areia ou basquete? Na dúvida, fique com tudo. O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para sua família. Venha aproveitar pertinho da praia e com o lazer padrão Macuco. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a 2 quadras da praia. E viva agora com toda a alegria que você tem direito no Castel do Emonte. A confiança e qualidade que seu carro merece está aqui. Centro Automotivo Voyage. São serviços completos em mecânica, funilaria e pintura, com a melhor relação custo-benefício para você. Trabalhamos com as principais seguradoras do mercado. Venha conhecer nossas instalações. Ou, se preferir, ligue 3321-7037. Centro Automotivo Voyage. Seu carro no lugar certo. Quer se dar bem no Enem 2016 e ainda concorrer a bolsas de até 100% de desconto em qualquer curso da Unisanta? Faça o 9º simulado aberto que a Universidade Santa Cecília preparou para você. Inscrições gratuitas até 14 de setembro pelo site unisanta.br/simulado e prepare-se para o Enem com formato de prova real. Informações 32027101. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da Baixada. Em 2 endereços: Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard, e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá. É pra já, quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar. Muito obrigado aqui ao presidente do Acaraí Praia Clube, meu amigo Rubens Jesus Rodrigues. Manda aqui os feitos, né, do nosso querido Acaraí, a barraca de praia mais tradicional da Praia Santista, né? Grande Acaraí. Bom, estamos de volta aqui, esse bloco por conta de Luiz, o rei do vidro elétrico. Venda, instalação, reparação para máquinas de vidros e travas elétricas. Leve a sua máquina quebrada, nós recuperaremos tanto de carros nacionais, tanto quanto como importados. Motores para vidros elétricos de todas as marcas. Também conserto e venda de máquinas de vidros manuais e fechaduras. Avenida Washington Luiz, número 23, no Canal 3, Washington Luiz. Telefone 3222-3682. Luiz, o rei do vidro elétrico. Vamos para mais um lote de e-mails. Dá tempo? Dá, né? 00:17. Simbora para Shop House. Confira. Praia Grande. Desde 1990, no mercado de móveis planejados, a Shop House trabalha com qualidade e pontualidade. Tudo para a sua casa: cozinha, banheiro, área de serviço, dormitórios, home theaters, além do know-how para ambientes corporativos. Parceira da Italínia, maior fábrica de móveis da América Latina. A melhor opção para quem quer qualidade e preço baixo. Shop House, compromisso com você. Armando, Flávio Delano lá de São Vicente, que não deve ser corintiano, está revoltado com a arbitragem do jogo ontem, Corinthians e Vitória. Mais uma vez o Timão foi auxiliado pela arbitragem num pênalti. Para mim, eu achei duvidoso o pênalti. Sinceramente, Flávio, cada um tem uma opinião. Mas ele diz que as faltas do meio de campo, o juiz segurou muito o time do Vitória e foi nítida a ajuda da arbitragem ao Timão. Eu assisti o jogo todo. O jogo começou às 8, acabou às 10, assisti o jogo inteiro. E não posso dizer que o Corinthians ganhou pela arbitragem. Mas, na dúvida, para o Corinthians. Sobre o lance do pênalti. Mas isso normalmente acontece no time grande contra o time menor, né? Agora, sobre o lance do pênalti... Acontece, mas está errado, porque só acontece só no Brasil, acontece isso. Sim, mas no Brasil acontece, né? Ele está querendo dizer que não é só o Corinthians que está aqui favorecido. Agora, sobre o lance do pênalti, Armando, eu não concordo com esse tipo de pênalti. Eu também. Mas pela nova orientação, foi pênalti.
aquilo é lance de pênalti. É o que a gente- O jogador está com o braço, os dois braços abertos. A orientação é, a bola bateu no braço com intenção ou sem intenção, se o braço não estiver colado no corpo, é pênalti. Essa é a orientação nova. Muito bem, estou recebendo um recadinho aqui do Chinha, meu amigo Hilton. O Chinha, ele está nos convidando, vocês estão todos convidados, que ele está querendo pagar para nós amanhã. Almoço no Tertúlio. Não, a feijoada na padoca. Também é bom. Que Porque beleza. Você sabe que o Carlinhos, lá na padoca, ele toma de 25 a 30... Como é que chama? Garrafa de leite. Long neck. Long neck. Long de longo, neck de pescoço. Long neck. Pescoço grande. É. Pescoço Toma comprido. 25, 30, 32. Fica no normal. Não fica bêbado, nada. Ele fica legal. Só que está uma atrás da outra. Só que ele teve que fazer alguns exames. E mais por aí. Durante 48 horas você não beba nada para poder Abstinência. fazer. Abstinência plena, total. E o Carlinhos voltou louco, né? Se queixou por chacrinha para todo mundo. Mas cumpriu aquilo que o médico determinou. Ficou 2 dias sem beber. No terceiro dia que ele foi buscar os resultados, teve um paripaco lá, você soube? Ficou doente. Uma queda de pressão ficou doente. terrível. Foi Não se alimenta foi direito. internado na beneficência, a beneficência foi internado na Benê. Eu digo, cara, parou de beber e deu de o piripaco. Fica doente. Para você ver que... pra você É ver. vital para ele. E amanhã teve feijoada lá na padoca. E meu amigo Chinha, disse que vai lá, mandou acrescentar alguma coisa a mais na couve mineira. Seja feita a vossa vontade, Chinha. Vou pedir para acrescentar algo naquele torresmo também, né? Que acompanha. Não fala nada com o Flavinho. Bom, muito bem aí, né, Ricardo? Bastante, sempre. Tá. Confirmando então os 2 horários do Santos, amanhã, 7h30 da noite contra o Vasco na Vila. E domingo, 11 da manhã, também na Vila contra o Figueirense. A gente volta já para o bloco final. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segurar a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. Astro Contabilidade, Vanessa, bom dia. Desde 1972, servindo bem para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000. Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária. Especializada na área do comércio exterior. Atendimento personalizado e expresso. Astro Contabilidade. Tradição e confiabilidade em servir. Telefone 3235-4165. Astro Contabilidade. Venha fazer suas compras do dia a dia no Supermercado Santa Terezinha, porque unimos qualidade e menor preço. Açougue tradicional, padaria com as melhores promoções da semana e a mais variada feirinha com frutas, verduras e legumes do Campo Grande. Santa Terezinha, Supermercado Santa Terezinha. Compare, comprove e compre no Supermercado Santa Terezinha. Aqui o seu dinheiro rende muito. Rua João Caetano, 57, no Campo Grande, em Santos. Telefone 3257-0100. Supermercado Santa Terezinha. A família e os amigos preferem o Bar do Toninho, pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau, quem sabe um quibe ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora, acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em 2 endereços: Avenida Epitácio Pessoa 241 no Embaré, e na Carvalho de Mendonça 664 na Encruzilhada. Bar do Toninho. Clínica Veterinária Filete. Clínica estruturada com aparelhos modernos, raio-x, ultrassom, consultas, cirurgias, internações, odontologia veterinária e hotelaria. E Boticão Artigos Veterinários. Produtos nacionais e importados, medicamentos, apetrechos para seu animalzinho de estimação e distribuidora da melhor ração do mercado. Royal Canin, Clínica Veterinária Filete e Boticão Artigos
artigos veterinários. Auto Esporte Multimarcas, o maior showroom da Baixada Santista. Facilidade na aprovação do crédito com as menores taxas já vistas. Acesse autoesportemultimarcas.com.br. Auto Esporte, carro bom é o nosso forte. A maior cobertura das eleições municipais 2016 na região. Todos os detalhes dos candidatos no nosso jornalismo. Diariamente em flashes de notícias e no Caderno Regional. Entrevistas exclusivas, programas especiais com os principais especialistas, debates ao vivo com os candidatos a prefeito das principais cidades da região. Eleições 2016 é aqui, na Santa Cecília TV, a emissora que não para de crescer. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Braga Pneus, cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259 em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca tá no ar. Se segurar na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. Estamos de volta em nome de Marquim, a melhor cesta básica do Brasil. Marquim na Bittencourt. E também para o Grupo Macuco, a sua mania e a sua maneira de morar bem em Santos. Grupo Macuco. 00:25, vamos queimar os e-mails aqui para não ficar devendo nada, né? Simbora, Ricardo Pérez. Antes, o Fábio tinha um negócio para falar, Ricardo? Olha, o programa... Então vamos lá. O programa de amanhã, pelo tema aqui do intervalo, vai ser In God We Trust. Como é que é? Em Deus a gente acredita. É o que está escrito na nota de dólar. Armando, José Carlos Santana comenta aqui que... José Carlos Santana ou José Carlos do bairro de Santana? Não, José Carlos Santana, ele não colocou o bairro. Ele comenta aqui que desde 2006 nunca teve uma diferença tão pequena entre o primeiro e o sexto colocado no Campeonato Brasileiro. É verdade. Hoje é só de 5 pontos. É verdade, isso aí. Então, ele pergunta para a mesa se todo mundo acredita que só esses times que estão na cabeça aqui vão brigar, ou se o Atlético Paranaense, que está um pouco abaixo, os outros tem alguma chance. Ou se eles acham que só esses 5 é que vão brigar pelo título. É muito fácil. O Santos Futebol Clube, no momento, está fora do G4. E está a 4 pontos do líder. Do líder, é verdade. Eu não acredito que esses 5 vão brigar pelo título. 5 ou 6, né? Não, até o Palmeiras, 6, Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, Santos e Grêmio. É que o Grêmio tem um jogo a menos, né? Ele pode passar. Mas eu acho fácil, é com o Botafogo do Rio esse jogo. É, com o Botafogo do Rio. Vai então, o Grêmio tem um jogo a menos, mas tem que chegar lá e ganhar, pegar o Botafogo. Mas o Grêmio está na briga. E o Botafogo, está melhorando. O técnico do Botafogo Carioca, no momento, é o filho do Jairzinho. Jairzinho da Copa de 70. Chama-se Jair Ventura Filho. É o filho do Jairzinho. Ele está arrumando o Botafogo. Um bom trabalho faz o moleque lá. O moleque não, que ele tem quase 40 anos, 30 e tantos. É o caso do filho do Nelsinho Batista também, faz um bom trabalho na Ponte Preta. Então esses jovens que aparecem como treinadores, eles têm que ter um mínimo de crédito, senão vão ficar eternamente com o Zagallo, com o Parreira, entendeu? Tem que renovar também nessa área. Eu acho que não vai entrar nenhum time nesse grupo para brigar pelo título. Na minha opinião, os 3 principais continuam sendo, eu estou falando pelo cenário atual, né? Semana que vem a janela ainda não terminou ainda, né? De repente levam 2 jogadores do Santos, muda tudo. Mas pelo cenário atual, Santos, Palmeiras e Atlético Mineiro, não sei qual a ordem, vão brigar pelo título, na minha opinião, os 3. O Grêmio também tem boas condições, mas eu coloco os 3 como favoritos, que eu já citei. O Grêmio e o Flamengo, dependendo de como esse Flamengo vai se encaixar com o Diego e agora com o Leandro Damião. O Corinthians, para mim, está fora. O Corinthians, a trancos e barrancos, continua ali incomodando, né? Mas essa daí de quem tá fora, tá indo. Ele tá indo, tá empurrando com a barriga, mas tá chegando. O Corinthians é assim. É um time de chegada. O Corinthians é assim. Tá mal. É 1-0, 2-1 no finalzinho e vai, porque tem camisa, tem. Mas não aguenta, na hora dos duelos, na hora do choque entre essas equipes, não vai O que ontem foi demonstrado lá no Itaquerão, pelo menor público da história de Itaquerão, foi que a torcida está descrente do time também, porque depois dos 3 últimos jogos, onde em 9 pontos ele ganhou apenas 1,
Ontem seria normal que no jogo em casa, se a torcida estivesse acreditando, enchesse o Itaquerão. Teve bastante frio também em São Paulo, mas foi uma queda muito vertiginosa de um local que costuma botar 35, 37 mas eu vou te falar uma cai coisa. Praticamente pela metade. Vou falar uma coisa para você com todo respeito. Uma pessoa que mora na Avenida Paulista, na Moca, na Casa Verde, no Sacomã, enfim, e tem um jogo lá no Itaquerão, Com o frio que tava com 5 graus, É brincadeira. a gente não vai sair da casa dele, deixar de tomar aquele quentão, jogar um buraco, ver uma TV, tudo quentinho. Por mais louco, com todo respeito ao Vitória. Então a gente tem que estudar um pouco mais de fanatismo quando a gente vê aqueles jogos do campeonato americano da NFL, tudo debaixo de neve. Na Europa, os caras debaixo de neve, jogando com bola laranja para aparecer na neve. Mas eles estão acostumados, né, Ricardo? Mas lá o pessoal tem condição de pagar ingresso, lá os estádios têm uma Estamos ao vivo para Massas Veneza, a melhor casa de massas da Baixada Santista, no Supercentro Boqueirão, com meu querido Brás Veneza. Agora também restaurante, tem até 3h da tarde. Massas Veneza, lá com o Brás ou o Maciel. Telefone 3233-2375. Faça sua encomenda. Veneza, a melhor casa de massas da Baixada Santista. Amanhã tem o quê? Feijuca na padoca ou feijoca na paduca? Padoca na feijuca. Feijoca na paduca ou paduca na feijoca? Amanhã lá com meu amigo Carlinhos. Feijoca na paduca. Ricardo Pérez, 00:30. Muito obrigado, Ricardo. Forte abraço. Eu que agradeço, Armando, e amanhã todo mundo lá dando um start, um empurrão no Santos, porque amanhã praticamente é que começa a Copa do Brasil do Santos, é um caminho bastante curto para chegar na Libertadores. Vamos prestigiar o time que joga com o time completo amanhã. Vamos encher a vila. Lembrando, o jogo do Peixe amanhã é 7h30 da noite. Não é 8 nem 8h30, é 19h30. Obrigado, Wagner Frederico. Obrigado, Armando. Até a próxima. Se Deus quiser. Deixa eu mandar um abraço aqui ao meu amigo Fernando, lá da Churrascaria Tertúlia. Ele está me confirmando aqui, talvez seja esse domingo o outro, a presença aqui do Luiz Américo aqui no programa, né? Fernando, lá do Tertúlia, é muito amigo do Américo, né? Está sempre no sábado lá na feijoada também. E um grande abraço a ele, a Patrícia, o pessoal todo lá da Churrascaria Tertúlia. E estamos esperando aqui para fazer um samba da melhor qualidade. Obrigado, Vone Lima. Valeu, Manduca. Até a próxima. Se Deus quiser, Vone. Obrigado também ao companheiro repórter Fábio Leão. Em relação aos favoritos, acho que o Santos é sim um dos favoritos ao título. Joga contra Grêmio, joga contra Corinthians, joga contra Palmeiras, joga contra Atlético do Paraná na Vila Belmiro. Só não pode perder pontos para América Mineiro e Curitiba, né? Se quiser ser campeão. Está virando brasileiro. Robin Hood, ganha dos ricos e perde dos pobres. E eu disse uma coisa, hein, Armando? Olha o que eu disse. Eu não estou gorando não e nem dizendo que vai acontecer. Mas o Inter e Porto Alegre não ganha 13 rodadas. É brincadeira. Daqui a 2 rodadas o Santos vai jogar contra o Inter. Não vamos reabilitar o Inter, por favor. E vai ser lá em Inter. Você acredita que o Inter se reabilite contra o Santos? O América Mineiro não ganhava há 15 anos. Jogou contra o Santos e ganhou. Aí ganhou do Santos e o Inter contra o São Paulo perdeu um pênalti aos 40:10 do segundo. E atenção, agora já que o pessoal do Vasco da Gama nos assiste lá no hotel, né? Aí, pessoal do Vasco, confirme aí se a escalação é essa aqui, quer ver, para encerrar o programa. Vamos lá, como é que joga o Vasco amanhã? Provável escalação do Vasco, Armando. Martin Silva, Madison, Rodrigo, Luan e Henrique. Luan que esteve na seleção olímpica, hein? Diguinho, Andrezinho, Iago Pikachu e Nenê. Nenê que vive uma grande fase. Né? Jorge Henrique e Ederson. Muito bem, esse é o time do Vasco que joga amanhã contra o Santos Futebol Clube. 00:34 quase. Hoje vamos ficar na sequência da nossa grade com o meu companheiro Pedro Alcântara. E eu estou de volta amanhã, quarta-feira, na faixa das 11 da noite, como sempre e prazerosamente, na nossa Santa Cecília TV, a emissora dos grandes eventos externos. Deus existe. Gratos, obrigado, boa noite, até sempre. Tchau. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe
do esporte por esporte. Entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência.